Eu não sei quanto a você, mas esse louvor ele toca muito sim o meu coração, porque ele fala do último pacto que Deus estabeleceu com a humanidade. Que pacto foi esse, igreja? Qual foi o último pacto, a última aliança, a última promessa que Deus fez com a humanidade? O primeiro pacto foi lá no Jardim do Éden. O último pacto foi a respeito do regresso do nosso Senhor Jesus. Nós temos que viver este pacto a cada dia das nossas vidas. Vivermos sim esta verdade para nos prepararmos a cada dia, para que essa promessa do Senhor se cumpra. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre algo muito precioso, algo que o mundo lá fora não pode experimentar, algo que o mundo lá fora não conhece. A segurança que o Evangelho nos traz. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Evangelho é o que te traz segurança. Aleluia. Amém. Nós vemos que o mundo, ele é um mundo completamente inconstante, não é verdade? Vivemos num mundo de grande insegurança das demais formas. Vemos diversos tipos de insegurança que hoje estão regendo os nossos dias. Mas a segurança, a paz, a fortaleza, encontramos apenas aqui, na presença do Senhor, na fonte de toda a segurança, o Evangelho de Cristo, nosso Senhor. O mundo lá fora está perdido, sim, como sabemos. Insegurança dos demais tipos. Vemos, como se fala muito por aí, insegurança jurídica. O STF, a cada mês, com uma decisão diferente, toma uma decisão essa semana, daqui a um mês já volta atrás, decide diferente novamente. Uma insegurança jurídica muito grande estamos vivendo. Não poderíamos deixar de falar em segurança sanitária, né? Hoje, vivendo tempos de pandemia, as pessoas apavoradas, as pessoas com medo aí fora. Não que devemos viver como nécios, como pessoas que não, né, estão se dando conta do que está passando, mas o nosso coração não pode estar aí. Nosso coração não pode ser atropelado por esse medo, por essa insegurança do que está acontecendo aí fora. Diversos tipos, queridos, de insegurança. Insegurança financeira. Quantos com medo hoje, se amanhã vão ter aonde trabalhar, se o seu negócio amanhã seguirá aberto, se você terá um emprego amanhã. Pessoas que têm o desejo de investir algo, investir os seus recursos. Investir em quê? Em que eu posso investir hoje? Algo seguro. Recebo muitos clientes todos os dias no banco, querendo, né, com algum valor, investir, mas eu quero algo seguro. Meu querido, não há segurança. Não posso te oferecer nada. Nada. Isso é algo que eu não posso te prometer. A insegurança, ela está regendo os nossos dias. É algo que o inimigo, que o sistema mundial tem sim colocado nos nossos dias para que o coração do homem seja atemorizado, para que o coração do homem não possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, não possa se firmar na rocha eterna. Então o inimigo vai sempre colocando mais medo, mais insegurança nos nossos corações, para que a gente venha o quê? A vivermos como pessoas que estão ali, né? Um dia na igreja, um dia na verdade dando ouvidos às notícias, um dia dizendo que ama o Senhor, no outro dia apavorado, não sabendo se no outro dia estarei vivo. Então o inimigo tem usado muito isso. Vemos nas próprias famílias muita insegurança, pessoas que talvez por causa da nossa própria fé nos abandonam, não aceitam, estão muitas vezes há anos conosco e daqui a pouco olham para o teu lado e tchau, não desejo mais estar contigo. Insegurança familiar, insegurança emocional, queridos. Quantas pessoas, né, hoje completamente debaixo de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia, precisando de psicotrópicos, precisando de paz. Então, amados, nós vamos ver que na verdade há sim uma saída para tudo isso.
há sim uma chave, há sim algo que o Senhor nos entregou para podermos passar, sobrepor todo este mal, toda esta insegurança, todo este medo, que é o Evangelho da glória de Cristo. Amém? Te convido a você abrir sua Bíblia lá em Romanos 8, 37 e 39. Romanos 8, versículo 37 ao 39. Senhor Jesus, nessa manhã, que Tu venha, Senhor, e tome, Senhor, nossas mentes e os nossos corações cativos ao Teu senhorio. Que nada venha atrapalhar a ministração da Tua palavra. Que nada, Senhor Jesus, que habita em nosso coração, Senhor, colocado pelo maligno, Senhor, venha nesta manhã interferir, Senhor, na ministração daquilo que Tu quer nos entregar. Que possamos nos render completamente a Ti, Senhor. Que possamos viver a Tua verdade que se encontra no Teu Evangelho, que nos reflete o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Toma conta, Senhor, das nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém, amados. A palavra então nos diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, queridos. Nada que Deus criou nos céus e na terra, nada que o inimigo venha a fazer, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vemos aqui que o Senhor, Ele fala aqui de muitas coisas, e nenhuma delas, por mais poderosas que sejam, são capazes de nos separar deste amor. Mas de que forma? Se nós estivermos em Cristo. Amém? A palavra nos diz ali no verso 37, que nós somos mais que vencedores, amado. Você, quando você se enxerga, você se olha no espelho, você enxerga um vencedor? Ou você está ali se vendo como uma pessoa fraca, débil, sujeita às coisas deste mundo? Hoje a humanidade está assim. Hoje a humanidade não se enxerga mais como vencedora, porque está separada de Deus. Não estou mais na presença do meu Deus, então eu não posso vencer. Eu não posso vencer sobre as tribulações lá fora, se eu não estiver na presença do meu Deus. Se Cristo não estiver em mim, não apenas comigo, mas em mim. Amém, amados? Então ali diz a palavra, que sim, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós não podemos vencer pelas nossas próprias forças. Nós não podemos vencer por mais que eu tente, que eu me esforce, que eu lute. Não. Mesmo assim o inimigo achará uma maneira, um jeito de me derrotar, de me vencer, de colocar o medo no meu coração, insegurança. Mas serei vencedor, sim, por meio daquele que me amou. Amados, o amor, ele se manifestou ao mundo. Ele veio ao mundo e ele se materializou. O amor perfeito de Deus, ele se concretizou no mundo através de Jesus. Ele próprio se fazendo homem sobre a face da terra. Jesus é o próprio amor. Diz a palavra que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Fale em casa para a pessoa que está assistindo com você. O perfeito amor é Jesus, amados. Ele é o Cristo. O perfeito amor se materializando aqui para a humanidade. Então, neste perfeito amor, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Todo medo é lançado fora. E nós podemos vencer, nós podemos nos alegrar, nós podemos estar aqui nessa manhã. Você já louvou o Senhor, agradeceu a Ele, porque mais um dia de vida Ele te concedeu? Mais um dia para desfrutarmos da sua presença,
mais um dia para vivermos o seu Evangelho, mais um dia para nos rendermos a Ele, mais um dia para estarmos aqui reunidos como igreja. Amém? As pessoas aí fora não podem viver isso. As pessoas aí fora estão vivendo apenas os desejos do seu coração, mas nós, como a igreja do Senhor, o povo de Deus, nós podemos estar aqui reunidos, amados, tomando sim as medidas, precauções, sim, devemos, claro, tomar, mas assim, nós sabemos que estamos seguros, amados. A segurança, ela vem de Deus e ela enche o nosso coração, e a gente vem com alegria, a gente vem com uma esperança renovada no Senhor Jesus. Então diz ali a palavra do verso 38, eu estou seguro, segurança, amados, eu estou seguro de que nem morte e nem vida podem me separar do amor de Deus. Amados, nem morte, nem vida. Porque se nós somos o povo de Deus, se nós cremos em Jesus como Cristo, se nós já nascemos de novo como filhos de Deus, a morte para nós não é nada. As pessoas aí fora estão apavoradas com essa doença, porque temem a morte. Não é a Covid em si, não é os efeitos talvez que eu possa sofrer, né? Toda aquela questão de doença em si, mas sim que ela pode me levar à morte. Por que as pessoas temem tanto essa doença? Porque ela pode levar as pessoas à morte. O povo de Deus não teme a morte. A morte é apenas uma passagem, amados, para a nossa vida eterna com o nosso Deus. Amém? A morte é isso, apenas uma passagem para aqueles que estão reconciliados com Deus. Eu hoje estou na presença de Deus, e eu seguirei assim se eu não me perder, se eu não deixar de crer, se eu permanecer fiel ao Senhor. Então, eu seguirei na presença do meu Deus, e a morte não significa nada para mim, porque Jesus já venceu a morte. Ele já venceu a morte, amados. E Ele venceu por nós, por mim e por você, para que aquele que detinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo, não mais pudesse ter poder sobre nós. A morte que recebemos como herança pelo pecado lá no Éden, eu e você, todos sujeitos à morte. Mas nós não estaremos sujeitos a uma segunda morte, a morte eterna, se estivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, se o Evangelho ele for vivo em nossas vidas. Amém? Então não será morte, não será vida, não serão os problemas dessa vida, poderia dizer assim a palavra. Não serão os problemas, as tribulações dessa vida que irão nos separar deste amor. Segue, nem anjos, nem demônios poderão nos separar do amor de Deus. Nem sequer os seres espirituais, os anjos amados, que Deus criou, que sabemos que 1/3 se rebelou por vaidade, se rebelaram e foram expulsos da presença de Deus, nem sequer os anjos são capazes de nos separar desse amor, muito menos os demônios, que sabemos que atuam nas regiões celestiais, espirituais, nas regiões espirituais. Os demônios também não são suficientemente poderosos para nos separar deste amor. Sabem que o reino espiritual ele é extremamente organizado. O reino das trevas também. Os demônios eles têm uma função muito clara, determinada por Satanás, que é o quê? Fazer com que nós venhamos a tropeçar, com que a incredulidade venha habitar no nosso coração, com que a gente venha duvidar da palavra de Deus, ela não seja mais viva em nosso interior, a gente daqui a pouco perca a esperança e resolva viver a nossa velha vida de volta. E é isso que o inimigo vem fazer. A obra dele de roubar, matar e destruir, é roubar, matar e destruir o Evangelho da glória de Cristo, a palavra de Deus. É isso que ele vem fazer. Nós pregávamos antigamente que o inimigo veio para roubar, matar e destruir a minha família, os meus sonhos, o meu emprego. Queridos, isso não é nada para o inimigo. Ele tem prazer sim em destruir também isso. Mas o grande alvo dele, o grande objetivo dele é destruir o Evangelho, é roubar do nosso coração o Evangelho, é matar no nosso coração o Evangelho. É isso que o inimigo vem fazer, envia os seus demônios. Mas nem mesmo eles são poderosos, são suficientes para nos separar do amor de Deus, daquele que está em Cristo Jesus. Amém? Nem o presente, nem o futuro. Amados, nada que você passou já na sua vida, nada que você ainda virá a passar, poderá separar-nos desse amor. Pessoas que ficam se martirizando, não conseguem se perdoar por coisas passadas,
Isso não pode te separar do amor de Deus. Não é esse julgamento que você traz sobre si mesmo que poderá nos separar desse amor. Porque o Senhor diz que no momento que tu nasce, tu nova criatura agora filho de Deus, as coisas velhas ficam lançadas para trás, lançadas no mar do esquecimento, o Senhor não se lembra mais delas. Então por que nós vamos nos lembrar? Porque nós vamos estar revivendo aquilo. Mas as pessoas não conseguem viver o perdão de Deus, não conseguem se perdoarem, amados, e ficam revivendo isso. Mas o Senhor diz, não, se tu estiver em mim e eu em ti, não será passado, não será presente, não será futuro, não será o temor do amanhã que irá separar este amor. Amém? Pessoas que hoje não desejam nem ter filhos, medo do futuro. Que mundo os meus filhos herdarão? Temem o futuro. Amados, não pode ser assim. Os filhos são herança do Senhor. Eu tenho que crer que eles também vão receber o Cristo em suas vidas, o Evangelho em suas vidas, e eles também estarão seguros no Senhor. Não importa por mais terrível tribulação que o mundo esteja passando, eles estarão firmados no Senhor, e estarão seguros debaixo dos braços do Senhor. Amém? Então, amados, não será nem presente nem futuro que irá nos separar desse amor. Nem quaisquer poderes. Veja aqui, os poderes que regem este mundo, que estão governando, os poderosos, aqueles que estão colocados aí e governando este mundo, debaixo da influência de Satanás. Não será nenhum poder jurídico, presidencial, nada. Nenhum poder será suficiente para nos separar deste amor. Amém? Nem altura, nem profundidade, amados, nem por mais alto que eu venha, que eu consiga subir, ou nem para mais baixo que eu venha, sabe, a me colocar no mais profundo abismo. Se eu realmente renovar a minha aliança com o Senhor em Cristo Jesus, recebê-lo novamente no meu coração como meu Senhor, meu Salvador, o Cristo em minha vida, o Evangelho novamente sendo a luz que brilha, que conduz o meu viver, nada poderá separar-me deste amor. Nem qualquer outra criatura, nada do que foi criado, queridos, nada. Nenhuma pessoa que muitas vezes está ao seu lado apenas para te desestimular. Quantas pessoas, às vezes, no nosso convívio social, na nossa própria família, no nosso trabalho, de repente, estão lá, sendo usadas para o inimigo, para nos separar desse amor, para colocar medo no nosso coração. Pois é, o que será que vai acontecer da nossa empresa? Tu viu? Mais 2, 3 ali foram demitidos. Eu acho que semana que vem somos nós. Será que a minha empresa vai subsistir essa bandeira preta? Pessoas, às vezes, da nossa própria família. A esposa falando para o marido, mas e agora, marido, se tu for para a rua? Ou o marido falando para a esposa, também da mesma forma, se o teu negócio fechar, se tu for demitida, o que vai ser de nós? Pessoas muito próximas de nós, muitas vezes, usadas pelo inimigo para nos desestimular, colocar o temor no nosso coração, o medo. E amados, se nós estamos no Senhor, nós temos que saber que todas as coisas nos serão acrescentadas por meio daquele que nos amou primeiro, amados. Ele irá satisfazer as nossas necessidades. Muitas vezes não serão aquilo que nós desejamos, mas as nossas necessidades serão atendidas. Todos aqui, eu tenho certeza, fizeram ontem 3 refeições num dia, pelo menos. Se não fizeram, talvez é por questão de dieta, alguma coisa parecida. Mas nós temos sim conseguido nos alimentar a cada dia, termos roupas para vestir, um teto sobre nós, todos estão aqui bonitinhos, cheirosos, sabe? O Senhor tem cuidado de nós. E por que nós temamos tanto? Que evangelho estamos vivendo? Você que está em casa, que evangelho você tem vivido? Aonde está a sua esperança, a sua segurança? Aqui diz, então, que nem criatura poderá nos separar do amor de Deus que está aonde? Não no nosso braço, não no mundo, não no nosso trabalho, mas que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ele é a chave, amados. Ele é a chave. Ele é a chave que nos traz paz, que nos traz segurança,
que nos torna, como diz lá no verso 37, mais que vencedores. Como Paulo chega ao final da sua vida, não ao final porque sabia que estava doente e iria morrer, mas ao final da sua vida porque sabia que havia sobre ele uma sentença de morte, que ele seria morto por causa do evangelho que ele pregava, o evangelho que estava ali transformando aquela geração, palavras que seriam pregadas eternamente. Ele sabia que estava chegando a sua hora, que viria a condenação sobre ele, mas ele, diante do Senhor, ele declara no seu coração, dando graças a Deus por tudo aquilo que ele havia passado. Ele havia sido alguém que havia martirizado a igreja, perseguido a igreja, mas naquele momento ele sabia que ele havia batalhado o bom combate, feito a vontade de Deus sobre a face da terra. Ele havia vencido a carreira e ele havia guardado a fé. Não importa que amanhã eu terei minha cabeça decepada, eu guardei minha fé até o último dos meus dias sobre a terra. E ele se alegrava no Senhor por isso. Nós também devemos viver assim, amados, vivendo o evangelho a cada dia. E não importa se amanhã houver sobre nós uma sentença de morte, e chegará esse dia, que os filhos de Deus não serão mais aceitos, não serão mais suportados. Este mundo estará em trevas tamanhas que não suportarão a pregação da palavra de Deus. Isso aqui não será mais permitido. Nas redes sociais, esta palavra não chegará mais. E haverá aqueles que ficarão pelo caminho atemorizados, vencidos. Mas haverá os remanescentes, haverá aqueles que confiam no Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro. Amém? Amados, se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui reunidos, por quê? Para que serve isso? Por que estamos aqui na terra? Por que de repente o Senhor não nos leva logo? Estamos aqui justamente para manifestarmos este amor, esta segurança que encontramos em Cristo. Manifestarmos lá fora de que não importa, meu querido, se tu tem medo que tu vai ser demitido, não importa se tu está vivendo, com um terrível medo de que amanhã tu irá morrer, que essa doença poderá te atingir. Eu quero te dizer que eu estou seguro no Senhor. Nós temos que viver este amor, sermos as atalaias dos nossos dias, aqueles que pregam a verdade, amados. Nós precisamos viver este amor, amém? Por isso nós estamos aqui. E se nós morrermos, como Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro, amados. Se amanhã nós morrermos, é lucro, para nós mesmos é lucro, para este mundo é uma catástrofe, uma lástima, porque é uma pessoa menos pregando o evangelho, uma pessoa menos fazendo a vontade de Deus, mas para nós mesmos é lucro. Nós iremos para um lugar onde não haverá dor, não haverá necessidade alguma, não haverá julgamento, não haverá acusação, não haverá medo. Quantas pessoas tiram a própria vida por causa da dor, a dor constante, incessante no seu coração, e tiram a própria vida achando que, bom, assim talvez eu farei cessar a minha dor. A morte não é a solução para essas pessoas. Para nós sim, para eles não. Porque não é tirando a minha própria vida que a dor irá cessar, porque a palavra nos diz que depois da nossa morte virá o juízo, amados, o juízo para todos nós. E aqueles que na verdade morreram separados de Deus, eles sofrerão a condenação eterna. Agora para mim e para você, nós herdaremos o reino dos céus. Então, amados, não devemos temer a morte, mas nós devemos pregar essas palavras para aqueles que estão lá fora sofrendo, estão debaixo dessa insegurança, desse medo. Falamos, no outro dia muito sobre o medo, e hoje estamos falando sobre a solução, que é a segurança que encontramos no Evangelho, a segurança que o Evangelho quer nos revelar. A palavra de Deus nos revela os planos, nos revela o Cristo. Amém? Vemos então que Cristo é a manifestação, é a materialização do amor de Deus. E o Evangelho é a revelação deste amor. É o que nos revela este amor, esta segurança, este poder. Amém? Que nós possamos viver e morrer por isso.
Mas, Mateus, o que é essa segurança que tu fala? Que segurança é essa que tu fala? Amados, a segurança é a paz, é o regozijo, é a alegria, é a fortaleza, é a provisão, é a esperança que encontramos no nosso Senhor Jesus. Essa é a segurança que qualquer um lá fora deseja, mas eles não conhecem o caminho, eles não sabem aonde encontrar, eles não conhecem a fonte dessa segurança. As pessoas todas desejam isso, todos desejam, todos precisam disso, mas eles não sabem onde buscar, por causa da incredulidade do seu coração, que impede com que elas venham se achegar a Jesus, a crerem nele como Cristo, a viverem a palavra de Deus, a buscarem da fonte eterna de vida, que é o Evangelho. Amados, essas pessoas precisam, mas elas não conseguem crer que isto aqui poderá trazer tudo isso que eu acabei de dizer. Não creem. Porque não creem, não podem viver, não podem experimentar. Eu estava conversando com meu pai ontem e falando sobre as coisas que estão acontecendo nesses nossos dias, aqui em Novo Hamburgo mesmo. E ele falando, sim, eu sinto uma dor grande no meu coração, porque eu vejo que as pessoas elas não se relacionam mais com Deus. Elas não têm relacionamento com Deus. Elas não oram mais, não buscam mais a Deus. E eu respondi para o meu pai, mas pai, não é que eles fazem isso porque simplesmente não querem. Eles não fazem isso porque não podem, porque estão separados de Deus, estão debaixo da opressão do maligno, estão debaixo da maldição do pecado, são escravos de Satanás. Como é que um escravo vai fazer algo diferente? Como é que um escravo vai reagir? Como é que um escravo vai fazer algo que o seu Senhor não determinar? Essas pessoas são escravas de Satanás, amados, então elas jamais poderão se reconciliar com Deus, a não ser que eu e você, como instrumentos de Deus, venhamos a levar a eles o Evangelho que convence de todo o pecado, de toda a maldição, de todo o juízo, de toda a justiça de Deus. Se eu e você não formos usados por Deus, se nós não nos dispormos a sermos usados por Deus, essas pessoas continuarão dessa forma e não crendo. Você se enxerga como um instrumento na mão de Deus? E eu estou falando de uma forma muito sincera nessa manhã. Você se enxerga como um instrumento na mão de Deus para reconciliar as pessoas, para levar a conhecer o Evangelho, o Cristo. Essas pessoas elas seguirão perecendo e partindo para uma eternidade longe de Deus, separados de Deus, porque nós não estamos cumprindo com o nosso dever. A igreja não está cumprindo com o seu chamado. O chamado da igreja é evangelizar as nações, é levar todas as nações a conhecerem a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Deus Emanuel, o Deus bem presente. Mas a igreja tem falhado na sua missão, por isso Jesus não pode voltar, e ele ainda não regressou, porque estamos no ano de 2021, amados, já disse isso, estamos no ano de 2021 e daqui a pouco, nós vemos que os sinais estão aí, que a vinda do Messias e tal, mas ele não virá se a igreja não cumprir com o seu papel, como está lá em Mateus 24:14, de levar o evangelho do reino a todas as nações. Enquanto esse evangelho não for pregado a todas as nações, Jesus não voltará e não chegará ao fim, e nós seguiremos debaixo desse mundo opresso pelo inimigo, pelo diabo. Então, amados, nós temos que despertar e levar as pessoas a conhecerem a fonte da vida, que é Jesus, a esse amor perfeito que é Jesus. Amém? E assim então elas poderão decidir e escolher. Elas lá fora não têm livre-arbítrio, elas servem ao seu Senhor. Agora, quando nós expomos a palavra, a luz que brilha em meio às trevas, a verdade sobre toda mentira, então eles têm sim o poder da decisão, de decidirem se desejam sim viverem uma vida em Cristo, debaixo desse amor perfeito, seguros no Senhor ou não. Amém? O Salmo 23, queridos, e o Salmo 91, eles são os salmos mais conhecidos em todo o mundo. Você pode abrir lá, Salmo 23. Um salmo, na verdade, pequeno, de 6 versículos apenas, mas é um salmo tremendo, amados. É um salmo que nos traz essa segurança que nós desejamos e necessitamos a cada dia.
A palavra diz ali, o bom pastor, um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e em águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia! Por toda a eternidade, amados, habitarei na casa, na presença do Senhor, por toda a eternidade. A felicidade e a misericórdia, elas certamente me acompanharão, elas certamente serão comigo. A segurança do Senhor. Aqui nós vemos perfeitamente os ofícios de Jesus, como Cristo, sendo o nosso rei, o nosso profeta e o nosso sacerdote, nos dando tudo aquilo que nós precisamos aqui na terra. Ele diz que se Ele for o nosso pastor, por que as pessoas não vivem o Salmo 23? Porque elas não conseguem encontrar a esperança no Salmo 23, não conseguem encontrar a fortaleza no Salmo 23, a força que necessitam no Salmo 23, porque o Senhor Jesus não é o seu pastor, infelizmente. Mas se Ele for, amados, então eu viverei dessa maneira, viverei em pastos verdejantes, seguro, eu descansarei em seus braços, seguro estarei em seus braços, amém? Eu viverei a cada dia nos caminhos de justiça, por amor do seu nome, aleluia. Então, amados, é assim. Então nós vemos sim, que o Senhor, Ele consegue nos dar tudo aquilo que nós precisamos, coisas que o mundo não pode oferecer, nada, nem sequer parecido, nada semelhante, amém? Nós vemos que sim, que nele nós encontramos toda a proteção, todo o descanso para as nossas almas, aleluia. Eu quero resumir aqui, queridos, em 4 seguranças, para estarmos finalizando, 4 seguranças que encontramos em Cristo Jesus, amém? A primeira delas, que na verdade se divide em 3, a primeira segurança que recebemos do Senhor, quando nós nascemos de novo, como filhos de Deus, é a salvação. É a salvação. O que significa sermos salvos? Falamos muito, sim, de salvação. Se você pergunta para uma pessoa aí fora, o que é ser salvo? Salvo, na verdade, são 3 requisitos que precisam ser preenchidos. Então nós somos salvos. O primeiro requisito deles é termos os nossos pecados perdoados. Amém? O Senhor vem como o nosso verdadeiro e perfeito sacerdote e nos limpa do pecado. Ele retira de nós o pecado e os nossos pecados, eles são perdoados. Então a maldição que havia sobre nós, a maldição do pecado, ela é anulada, amados. Ele foi até a cruz, Ele deu a sua vida lá naquela cruz, Ele derramou seu precioso sangue naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então a maldição do pecado não tivesse mais efeito sobre mim, sobre você. Amém? Segundo ponto para sermos salvos, sermos livres da escravidão de Satanás. O Senhor, depois de morrer, Ele ressuscita para tomar a autoridade que estava nas mãos do diabo. Então nós não estamos mais debaixo da opressão do inimigo, do governo do inimigo, da escravidão do inimigo. Agora nós somos libertos da escravidão de Satanás, para vivermos uma vida com Deus. Amém? E o terceiro ponto, nós nos reconciliarmos verdadeiramente com Deus. Amém? Nós nos reconciliarmos com Deus através de Cristo Jesus. Amém? O profeta,
o caminho, a verdade e a vida. Não há outra maneira de nos reconciliarmos com Deus. Não há outra maneira de nos religarmos com Deus se não for através de Cristo. Então a primeira segurança que nós temos em Deus, em Cristo, é a salvação. Anularmos o poder da maldição do pecado, da condenação que havia sobre eu e você, o jugo, a condenação por causa do nosso pecado. Ele nos livra da escravidão de Satanás. Agora nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. E o terceiro ponto, nós desfrutarmos da presença de Deus, porque nos reconciliamos para com Ele, habitarmos na sua presença. Amém? Jesus, ele diz que Ele é Deus Emanuel, Deus bem presente conosco. Ele será conosco por todos os dias da nossa vida. Amém? Não viveremos mais sós sobre essa terra, não viveremos mais aí à nossa própria mercê, mas nós viveremos com o Senhor Jesus, o nosso Deus Emanuel. O poder que há nas mãos do diabo não mais irá nos afligir, não mais chegará até nós, não nos atingirá mais, porque nós somos libertos disso tudo. O segundo ponto, depois da salvação que recebemos, nós somos guiados pelo Espírito Santo, amados. É a outra segurança que eu quero trazer para ti nessa manhã. Sermos guiados pelo Espírito Santo, amados. Não sermos mais dirigidos por esse coração enganoso, desesperadamente corrupto, volúvel. Mas agora nós somos guiados por um Espírito que é santo. Aleluia! Assim é comigo e com você quando recebemos realmente a Jesus como Cristo, o Evangelho sendo vivo em nossas vidas. Nós não vamos mais, vivermos de forma inconstante, imaturos, como um dia vivemos, mas crendo corretamente, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a um caminho perfeito, não nos deixa nos desviar um só passo para a direita ou para a esquerda dos seus planos. Ele não permite que os nossos pés vacilem, não permite com que nós venhamos a cair, Ele não permite com que nós fiquemos pelo caminho, mas Ele nos guia perfeitamente por um caminho reto de justiça, de salvação. Terceiro ponto, a segurança de Deus traz a resposta para as nossas orações. Não a resposta muitas vezes que nós queremos, mas você tem a segurança de que as suas orações serão ouvidas por Deus, e Ele irá agir no seu tempo, Ele irá agir no seu tempo, Ele irá nos dar aquilo que nós realmente necessitamos, amados. Então é a terceira segurança que eu queria te trazer nessa manhã, a resposta das suas orações. E o quarto ponto, amados, e eu te convido você a abrir a sua Bíblia para estarmos encerrando, Hebreus 9, 27 e 28. Mateus 9, 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá uma segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar de salvação a todos que o aguardam. Amém? A quarta segurança que eu quero te trazer nessa manhã é nós sabermos que o nosso Senhor Jesus, Ele em breve voltará. Aleluia! Ele voltará não mais para tirar os pecados do mundo, porque isso Ele já fez uma só vez, perfeitamente, por toda a humanidade, eternamente. Mas Ele virá agora para brindar de salvação a todos aqueles que nele creem. Amém? Jesus voltará, queridos. Jesus voltará. Em breve Ele voltará. Nós temos que crer e viver esta verdade. Viver esta verdade. Amém? Muito tempo vivemos, sim, como igreja. Andamos pregando a palavra de Deus, mas não vivendo o regresso do nosso Senhor Jesus. Não sabíamos o que era isso, não vivíamos essa verdade. Mas quando fomos ensinados, fomos discipulados, e essa palavra passou a ser vida em nós, nós vemos que a missão da igreja é preparar o caminho do regresso do nosso Senhor Jesus. E essa segurança eu e você temos, não importa o que irá acontecer. O nosso Senhor Jesus, o justo juiz, todo-poderoso, Ele voltará e esmagará a cabeça da serpente, derrotando ela definitivamente. Nunca mais ela se levantará. Ele julgará a todos
a todos com um ato de justiça. Ele veio ao mundo para se tornar homem também, para experimentar as coisas que eu e você vivemos, para ser o justo juiz. Não mais julgar apenas como Deus, mas também enxergando com os olhos humanos. Então, ele virá e cumprirá com todos, com a sua boa, perfeita e agradável vontade em toda a humanidade. Amém? Eu queria só te dizer uma última coisa nessa manhã, que quando Jesus ele estava lá pregado naquela cruz, haviam 2 ladrões, um de cada lado dele, e um ladrão chega para Jesus e diz assim: mas, Senhor, se tu és o Cristo, desce dessa cruz e nos liberta também, nos tira daqui. Se tu és o Cristo, tentando a Jesus, para que houvesse dúvida no coração de Jesus, se realmente aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus, se realmente ele era o Cristo, se realmente ele deveria usar do seu poder que havia e descer daquela cruz, porém assim não cumprir com o propósito que Deus havia traçado para ele, o propósito ao qual ele havia vindo cumprir neste mundo, nos libertar através da sua própria morte de todo o pecado, da escravidão de Satanás. Então, amados, um diz isso para Jesus, mas o outro não. O outro era um ladrão também. Ele também havia errado. Ele estava pendurado naquela cruz por algum motivo. Mas ele se chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós merecemos estar aqui, mas tu não. Te lembra de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ali ele estava confessando os seus pecados. Ele estava reconhecendo que ele era pecador mesmo, que ele merecia aquela cruz, algo que eu e você também mereceríamos. Essa cruz, ela foi destinada, na verdade, a mim e a você, pecadores. Mas Jesus, perfeitamente, ele anula essa sentença que havia sobre nós. E aquele homem, ele apenas pede: Senhor, te lembra de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele sabia, ele estava reconhecendo que Jesus realmente era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele entraria no seu reino, no reino dele, aquele que governa todas as coisas. E o Senhor diz para ele: meu querido, meu amado, hoje mesmo tu estarás comigo. Aleluia! Hoje mesmo, queridos, que segurança mais nós desejamos? O que mais você deseja do Senhor? Não foi suficiente o que ele fez naquela cruz? Você quer mais? Aquele primeiro ladrão queria mais, sim. Me tira dessa cruz. Se tu realmente é o Filho de Deus. Mas o segundo ladrão, não. Eu me arrependo e eu reconheço quem tu és. E esse herdou a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa presença, Senhor, compartilhando as coisas que vêm do alto, não as coisas deste mundo, não as coisas que o mundo deseja que nós venhamos a receber, não as coisas que o mundo deseja que nós venhamos a viver, mas as coisas que vêm do alto, que são eternas, imutáveis e nos dão segurança, paz, alegria e esperança. Senhor amado, vem sobre cada um de nós, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós, Senhor Jesus, a Tua vontade, para que nós, assim como aquele segundo ladrão, venhamos a reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, nos arrepender, Senhor, e desejarmos viver a Tua santa presença a cada dia. Abençoa o Teu povo, Senhor, cumpre em nós o Teu querer, que sejamos instrumentos em Tuas mãos para fazermos a evangelização dos nossos dias, para que o mundo não pereça, mas para que o mundo venha e reconheça que Tu, Jesus, é o Cristo, é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.